Pessoal, olha, o governo anunciou que chegou a um acordo com a Samarco, com as empresas Vale e BHP, sobre o acordo de indenização pelo desastre de Mariana. Nós temos aí quase 10 anos desse desastre. A Vale e a BHP já pagaram mais de 37 bilhões de reais em recursos que foram usados para a reconstrução dos municípios e também outros 30 bilhões em diferentes ações. Mas agora passará a pagar mais 100 bilhões. Nós temos um total de 167 bilhões de reais, foram anunciados pelo governo. Esse acordo precisa ainda da chancela, da assinatura do presidente Lula, que ainda não assinou. Isso deve acontecer para os próximos dias. Tá? Esse é um tema muito delicado, porque no meio de toda essa história surgiram ações que, em tese, buscam a indenização para as vítimas locais brasileiros, brasileiras, pessoas que vivem nessa região e também municípios, só que essas ações elas passaram a surgir na justiça no estrangeiro. Nós temos, por exemplo, uma ação que ela tenta demandar as empresas, sócias da Samarco, em pelo menos 230 bilhões de reais. É uma ação que corre na justiça em Londres e que começou hoje a julgar esta ação. Para entender um pouquinho do que está acontecendo e efetivamente do impacto que essas ações no estrangeiro têm aqui no Brasil, eu trouxe a doutora Paula Azevedo de Castro, que ela é presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB de Minas. Muito obrigado aqui pela presença, doutora Paula. Eu já fiz aqui um preâmbulo desse tema, eu escrevi sobre isso ontem, não é a primeira vez, a gente vem acompanhando o desdobramento disso há algum tempo, mas me parece que há muito questionamento sobre essas ações no estrangeiro. Como é que a senhora avalia? Boa tarde, Cláudio. É um prazer enorme estar aqui nesse dia de hoje falando desse assunto, que é um assunto que tem nos preocupado, profissionais do direito, mas também como presidente da Comissão de Direito Minerário aqui, da OAB Seção Minas Gerais, tem nos preocupado bastante. O ajustamento dessas ações ele demonstra um movimento efetivo que fere de morte alguns preceitos institucionais, dentre eles a nossa própria soberania nacional. E quando a gente fala de soberania nacional dentro desse contexto, a gente tem que entender a soberania calçada em 3 pilares: o pilar da autonomia política, que implica ali que o Estado tem o direito de tomar suas próprias decisões políticas, econômicas e sociais. Também um pilar da territorialidade, onde a soberania se aplica ao território em que o Estado exerce um controle sobre as leis e a ordem pública, mas também ela se baseia no pilar do reconhecimento internacional. Então, a soberania, ela é muitas vezes reconhecida e legitimada por outros estados. Então, é uma aceitação internacional de que um estado soberano é importante para a sua participação em organizações e na diplomacia global. Outro preceito constitucional que esse movimento também fere é o próprio pacto federativo, que a gente tem que, vale aqui a gente pontuar, que essas ações são ações ajuizadas pelas vítimas, mas também pelos municípios, por uma série de municípios ali impactados em decorrência desse desastre ocorrido em Mariana. E aí, os municípios, ao adotarem as cortes internacionais para a solução das demandas, cujos fatos geradores ocorreram aqui no Brasil, fere o dispositivo inaugural da nossa Constituição, que é o dispositivo que define que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel, dos municípios, dos estados, do Distrito Federal. E aí, portanto, é preciso que a gente reconheça que essa autonomia prevista no artigo 18 da Constituição, ela não envolve atos relacionados à soberania brasileira, que é exclusiva da União. Então, a União, de acordo com o artigo 21 da Constituição, estabelece claramente que
compete exclusivamente à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, do ponto de vista jurídico, técnico, esse movimento é um movimento que preocupa-nos seriamente em razão dessas discussões que eu coloquei aqui agora para você. É interessante, né, que você menciona justamente essa questão da soberania. Eu venho batendo muito nessa tecla, né, porque esse é um tema que está em voga no debate público até para outras questões. Eu estava achando até estranho o Supremo não se colocar de forma, vamos dizer assim, de forma clara nessa temática até a semana passada, quando efetivamente o ministro Flávio Dino, que passou a ser o relator, né, de uma ação do IBRAM, que questiona justamente esta atuação desse escritório, de escritórios internacionais, especialmente esse escritório que está dedicado a esse tema, né? Essa ação lá em Londres, existem várias também, e o ministro ele se manifestou mandando esses municípios, me parece que são cerca de 42 municípios, a suspenderem qualquer tipo de tratativa com esse escritório. Quer dizer, nós estamos diante de uma decisão do ministro, ele acatou parcialmente um pedido de liminar do IBRAM, e no final das contas esses municípios não podem, vamos dizer assim, avançar nessas tratativas. Municípios que me parece que já tinham contratado esse escritório. Aliás, um escritório que coloca, pela decisão do ministro, coloca a questão do êxito jurídico, ou seja, do ganho da ação, para o pagamento dos honorários e o pagamento efetivamente do que vier como indenização. Como é que a senhora avalia essa decisão do ministro? Ele não quis entrar no mérito dessa questão, né, nesse momento, mas em algum momento esse mérito terá de ser enfrentado, né? Sim, o Cláudio, realmente essa decisão ela não é uma decisão de mérito, então é preciso que a gente pontue aqui que essa ADPF, que é essa ação proposta pelo IBRAM, ela busca no mérito a declaração de que os municípios brasileiros não teriam legitimidade para, em nome próprio, promover essas ações judiciais, e também a declaração de inconstitucionalidade de atos voltados ao ajuizamento dessas ações no exterior. Mas essa decisão que tivemos na semana passada, ela é uma decisão que enfrenta um pedido incidental feito pelo IBRAM, justamente que gira em torno dessa discussão dos contratos de risco, como são os contratos de honorários de êxito. Então, o ministro Flávio Dino, em sua decisão monocrática, ele determinou a juntada desses contratos de riscos nos autos do processo, bem como que os municípios se abstivessem de efetuar eventuais pagamentos desses honorários de êxito. Essa decisão, ela é pautada no posicionamento dos tribunais de conta, que já tem massivamente entendido que os municípios não podem celebrar contratos de risco e, portanto, não poderiam celebrar este contrato de honorário. Então, o que a gente espera aí é que o Supremo venha confirmar essa decisão monocrática aí do ministro Flávio Dino. Para que a nossa audiência entenda, né, nós estamos diante de um acordo negociado no Brasil com a participação do Ministério Público, do próprio Judiciário, com a participação da União, né, a AGU. Inclusive, o ministro da AGU, na sexta-feira, divulgou as condições desse acordo. Quer dizer, nós temos a participação de todos os entes federados também, na discussão desse acordo. E que, na prática, encerraria disputas judiciais. Nós temos aí milhares de ações de disputas judiciais que tratam desse mesmo tema. O fato é o seguinte: nós temos um desastre que aconteceu no Brasil, que acomete brasileiros, tá? E a estrutura, o ambiente, o meio ambiente, famílias, cidades. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa do Brasil que tem a ver com o Brasil, que só interessa ao Brasil. Por quê? Por que o interesse de um escritório estrangeiro, né, em tentar representar vítimas aqui do Brasil na justiça estrangeira? Isso é uma prática.
eu vi que esse escritório, né, o Pugust Goodhead, ele também está tentando fazer a mesma coisa em relação a outros desastres ambientais, aquele da Braskem em Alagoas, a própria tragédia de Brumadinho, nós temos contaminação no Pará, quer dizer, coisas em que você tem o Ministério Público atuando e o Ministério Público com a sua atribuição de fazer esse papel de conduzir qualquer tipo de termo de ajuste de conduta, de demandar indenizações na justiça das empresas, né, dos agentes privados responsáveis por esses danos. Por que de repente você tem um escritório estrangeiro tentando interferir justamente numa coisa que só interessa ao brasileiro e ao Brasil? Ótimo, Cláudio. Realmente, acho que é importante, você colocou muito bem, né? Esse acordo que está em vias aí de ser assinado, ele envolve tanto a Samarco quanto a Vale e também a BHP, juntamente com o governo federal, os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os ministérios públicos federais e estaduais e as defensorias públicas. Então, em tese, o que a gente está em vias aí de ter é um acordo que efetivamente abarcará todas as discussões, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de indenização e reparação das vítimas, e é preciso aqui a gente colocar que toda essa discussão que a gente faz, de modo algum se contesta o direito às vítimas em sua reparação integral. É preciso que a gente pontue que essa não é a nossa pauta aqui, e há um reconhecimento do direito a essa indenização, tanto é que o acordo está sendo em vias aí de ser assinado pelas empresas. Com relação ao interesse... Não querendo te interromper, mas a gente está diante do maior acordo do gênero, né, acho que da história, né? Esse valor de 167 bilhões não tem precedentes, né? E as empresas, tanto a Vale como a BHP, né, no caso aí a Samarco, todas elas estão, vamos dizer assim, desde o início do processo, até pelas manifestações públicas e nos autos, estão à disposição do poder público e atuaram de forma muito propositiva no sentido de buscar essas reparações. Quer dizer, há um entendimento da responsabilidade dessas empresas e da necessidade de uma reparação ao Estado e, claro, em todas as suas instâncias, né? Eu acho que isso é bom que fique claro, né? Ninguém está falando aqui de uma disputa judicial em que a empresa não quer assumir, não. A empresa está pronta para assumir esse risco e pagar um valor histórico, um valor recorde. Sim, é verdade. E é o que traz, então, um ineditismo grandioso para essa discussão internacional, né, na jurisdição internacional. Porque, primeiro, não há, de forma alguma, negativa por parte das empresas no reconhecimento do direito à reparação das vítimas, e também não há uma inação do Estado brasileiro na promoção dessas ações judiciais. Precisa a gente lembrar que desde 2016 que teve um acordo firmado em decorrência desse evento, e várias indenizações foram efetivamente pagas. O que nós estamos agora aqui discutindo, então, é a integralidade para que seja efetivamente firmado um acordo em definitivo, mas não há uma recusa em relação ao direito das vítimas. E aí, na outra ponta, e a sua pergunta, ela é muito importante para essa discussão, que é qual o real intuito desse escritório ao promover essa tentativa de levar essa demanda que aconteceu no Brasil para a jurisdição inglesa, né? Uma coisa é o que se tem na fala, em termos de objetivo que se busca, que é uma fala de busca da justiça social, mas há bem verdade, e aqui há uma grande contradição, que esse escritório é um escritório financiado por fundos de investimento, fundos estes que já investiu para essa ação
em torno de 750 milhões de libras, e esses fundos, eles têm efetivamente o interesse exclusivamente econômico, né? Então, são fundos que adquirem esses fundos, esses ativos financeiros a baixo preço, justamente com o intuito de lucrar com o ganho dessa discussão toda. E aí a gente tem que pontuar aqui que haverá um honorário de êxito requerido por esse escritório de até 30% nessas ações. Então, efetivamente, o que se percebe é um interesse financeiro envolvido nessa ação, distanciado dessa tal justiça social alegada por esse escritório. Eu acho que essa sua colocação ela é fundamental, eu vou reiterá-la aqui para quem nos assiste, porque nós estamos diante de um novo mercado, né? Nós temos fundos abutres, no caso aí do Paul Goodhead, são fundos abutres que investem na possibilidade do ganho daquela causa, ou seja, eles estão investindo para ter o retorno, naturalmente. O problema é que eles estão usando o drama de famílias que perderam tudo, estão usando dramas pessoais, estão usando problemas ambientais, quer dizer, todo um contexto de prejuízo, né? Prejuízos aí com realmente alguns incalculáveis, mas usando isso para jogar no mercado, para ganhar dinheiro em cima disso, né? Não a senhora falou muito bem, não se trata de defender o direito à reparação, né? O direito à reparação não só das pessoas, das famílias, mas também do próprio meio ambiente, não, nada disso. O que está em jogo é uma questão fiduciária, uma questão financeira, é você olhar o mercado de ações e de repente você começa a entender que você consegue lucrar com aquelas ações. Basta investir muito dinheiro, tentar fazer uma captação de clientes. Eu queria colocar essa questão também para a sua avaliação, porque há muita contestação sobre a forma como isso está sendo feito, e eu queria, do ponto de vista, né, de um advogado, do ponto de vista do direito, da atuação, né, do que a lei permite, né, da atuação do escritório de advocacia na captação dos clientes, né? Esse escritório diz que tem de 600 a 700 mil clientes, juntando aí as pessoas físicas. Será que essas pessoas realmente foram, né? Será que ele buscou cada um desses 700 mil clientes? Como é que um escritório consegue captar 700 mil clientes? Eu queria muito entender como é que isso é feito. Há muito questionamento. Isso é legal para além da questão das prefeituras, né? Como é que você faz isso? Como é que um escritório faz isso? Um escritório estrangeiro vem aqui e pede para que a procuração e assinatura de pessoas. Será que essas pessoas realmente sabem que estão sendo representadas, sabem o que vão receber? Será que elas entendem que elas podem perder ou não? O que será que lhes foi prometido, né? Se elas foram levadas a assinar alguma coisa? Como é que é isso, do ponto de vista da atuação, do que é legal da atuação de um escritório de advocacia em termos de captação do seu cliente? Bom, Cláudio, tivemos notícia de ter sido circulado aí na mídia que o escritório está no território brasileiro, exatamente promovendo, então, reuniões com essas vítimas e, inclusive, de alguma medida, desestimulando e orientando que essas vítimas não fizessem os acordos aqui no Brasil. E aí a gente tem, efetivamente, a Lei 8.906, né, que estabelece aí o Estatuto da OAB, que define no artigo 3º que o exercício da atividade da advocacia no território brasileiro, ele é privativo daqueles profissionais inscritos na OAB. Então, de bate-pronto, a gente já tem uma grande discussão de um profissional, de uma jurisdição internacional que adentra ao nosso território para efetivamente exercer a advocacia. Mas esse escritório, aparentemente, pode não estar sozinho
nessa empreitada. E aí a gente tem, eventualmente, uma afronta ao Código de Ética do advogado em diversas ordens. Então, o artigo 2º do Código de Ética, ele define que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça e defensor do Estado democrático. E cabe a esse advogado contribuir para o aprimoramento das nossas instituições. E este advogado brasileiro deve, sim, estimular a conciliação entre os litigantes de modo a prevenir litígio. Então, o que a gente percebe é que um ditame fundamental do Estatuto também está sendo afrontado, que é a efetiva mercantilização. Toda essa discussão envolve um intuito mercantil. Então, claramente, a gente tem, desde uma atuação desse escritório estrangeiro, atuando no território brasileiro, que não é admitido pelas nossas legislações, como também, aparentemente, se ele estiver se valendo de um advogado inscrito na OAB, este advogado também estaria afrontando o nosso Código de Ética. A gente tem notícias realmente que eles têm representantes aqui. Enfim, isso tudo precisa ser muito bem esclarecido. A sua menção até a atuação desse escritório nos dias recentes, nós tivemos, eu até escrevi sobre isso, tivemos a notícia de que o próprio sócio do escritório, Tom Goodhead, ele se reuniu com representantes desses clientes, dessas vítimas do Brasil, para tentar convencê-los a não assinar qualquer tipo de acordo que estivesse sendo negociado aqui, pelo governo brasileiro. E chegaram a dizer, ele chegou a dizer para esses representantes que na justiça em Londres, onde começou a análise desta ação hoje, isso se daria rápido, inclusive a BHP estaria disposta a encerrar logo esta ação lá e se submeteria a um acordo também lá para que essas indenizações já começassem a ser pagas já no Natal. Quer dizer, mas fazendo uma série de promessas que não têm respaldo fático, elas não são críveis e a própria BHP desmentiu essas afirmações, soltando um comunicado dizendo que não tem interesse nenhum em fazer qualquer acordo lá na Justiça em Londres, porque ela acredita no acordo que está sendo negociado com as autoridades brasileiras, ou seja, esta ação lá, ela levaria aí alguns bons anos antes de começar a ter qualquer possibilidade de pagamento, de indenização, se que virão esses pagamentos. Quer dizer, é muito complicado, né? O escritório ainda plantando fake news para tentar ludibriar os seus clientes. É um negócio bem questionável, né? É preciso que seja investigado essa atuação, para que se confirme esse desestímulo ao acordo a ser celebrado no Brasil, e também essa atuação em parceria com eventuais advogados brasileiros. É preciso que as nossas instituições investiguem a veracidade disso que foi circulado na mídia. Para encerrar, doutora, nós temos como eu disse antes, né, nós temos esse caso específico de Mariana, mas nós temos aí outras ações que envolvem esse mesmo procedimento de atuação de um escritório, convencendo vítimas locais em ações coletivas envolvendo milhares de vítimas, né? Nós temos lá o caso de Alagoas, mais uma vez citando aqui Braskem, né? Nós temos o próprio caso de Brumadinho, nós temos também um caso de uma contaminação em municípios, contaminação de alumínio na produção em municípios do Pará. Há uma questão comum, né, dessas ações, são sempre ações com esse impacto, vamos dizer assim, socioambiental, que é algo que tem muito apelo, provavelmente, nessas cortes internacionais. Que tipo, eu ainda não vi, né? Claro que essa questão ela terá de ser enfrentada pelo Supremo, pelo Judiciário, pela OAB, talvez pelo Congresso. A senhora vislumbra de que maneira isso precisa ser encaminhado, de que maneira esse debate tem que ser tracionado, endereçado a quem de direito para que nós possamos, vamos dizer assim, garantir a soberania jurídica no Brasil, né? Até a segurança jurídica, isso está associado também à segurança jurídica, e desestimular outras ações do gênero,
para que as vítimas aqui brasileiras elas procurem o caminho adequado na busca, naturalmente, dos seus direitos. A ação judicial proposta pelo IBRAM, ela discute a legitimidade dos municípios na adoção da jurisdição internacional para a solução dessas demandas ocorridas no território brasileiro, e que eu acho que foi um primeiro passo muito importante para essa discussão da nossa soberania nacional. É preciso que a gente diga que a adoção da jurisdição internacional, ela é admitida em caráter de exceção, em alguns acordos internacionais, isso há essa menção, especialmente quando não há no território nacional a solução da questão. O que não é o caso, definitivamente, do que nós estamos discutindo aqui hoje em relação ao caso de Mariana, e também não me parece ser o caso dos demais aí mencionados por você. Qual que é a grande problemática dessa dupla discussão? É efetivamente a gente ter uma dupla condenação pelo mesmo fato. E isso, para além de representar aquilo que nós do direito chamamos de bis in idem, gera uma insegurança jurídica enorme e talvez, inclusive, um desestímulo das empresas resolverem os seus conflitos no território nacional. Então, essa é uma discussão relevantíssima de interesse nacional que precisa ser enfrentada pelas nossas autoridades. Excelente. A gente está inaugurando esse debate porque o resto da imprensa está tendo muita dificuldade de ter a sensibilidade adequada para isso. Mas, muito obrigado, doutora Paula Azevedo de Castro, que é presidente, né, da Comissão de Direito Minerário da OAB de Minas Gerais. Agradeço aí a sua participação e conte comigo para a gente aprofundar esse debate. Tenho certeza que teremos ainda muitos desdobramentos, mas esperamos que pelo menos neste caso do Acordo de Mariana isso seja sacramentado e resolvido, até porque essas milhares de vítimas, elas merecem a justiça, né, e elas merecem também a segurança jurídica. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigada e boa tarde a todos. Excelente. Volta para mim aqui, Júlio. Olha só, isso aqui é muito importante, porque nós estamos falando de segurança jurídica, nós estamos falando de investimento. Imagina você, empresário, está aqui atuando no Brasil, e acontece um problema desse e de repente você está sendo condenado aqui, condenado lá fora, isso desestimula qualquer um, né? É preciso que é o seguinte, você tem a jurisdição brasileira, o acidente aconteceu no Brasil, que as empresas sejam responsabilizadas, que assumam a sua responsabilidade, e que também previnam próximos acidentes, futuros acidentes, para que não aconteçam, né? Nós estamos diante de uma situação aí, toda essa atividade minerária, ela é fundamental para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da sociedade, da civilização. Tudo tem minério, tudo tem, tudo. Qualquer atividade que você desenvolva aqui mesmo no estúdio, tudo é feito a partir, né, da exploração mineral, né, da produção da exploração mineral, do processamento disso, e a gente precisa, claro, sempre defender uma pauta, vamos dizer assim, de uma exploração consciente, né? A gente até hoje tem um conceito novo na praça que é a mineração verde, né? Você hoje tem naturalmente uma série de cuidados que precisam ser adotados na exploração, mas isso não pode inviabilizar do ponto de vista econômico, né? Você não pode inviabilizar uma atividade minerária tão importante como a que nós desenvolvemos no Brasil. Então, fica aqui esse recado. Nós estamos diante de uma situação muito delicada, importantíssima. A imprensa ainda não se deu conta, o resto da imprensa não se deu conta ainda dessa invasão, né, da jurisdição feita por escritórios estrangeiros que tentam levar uma questão que está aqui, sendo debatida, sendo discutida, sendo resolvida aqui, lá para fora, né? Vocês viram aí a delicadeza do tema e contem sempre comigo aqui. Aqui nesse canal a gente discute questões estratégicas para o Brasil. A gente se vê. Tchau.